dar uma boa noite a todas, a todos, a todes. É uma alegria, somos no momento 110 pessoas aqui, né, conectados. Então, foi uma grata surpresa o número de pessoas interessadas, né, na proposta, e esse número diz muito do apoio, da participação de vocês, que encaminharam, que sugeriram a colegas, né, então, para a gente é uma satisfação muito grande. E aí eu vou falar um pouquinho, né, antes de iniciar a explanação, falar um pouquinho dessa ideia, né, de oferecer um curso gratuito. Eu coordeno, eu sou João Vitor, né, João Vitor Moreira Maia, psicólogo, gestalterapeuta, mestre, doutor em psicologia pela Universidade Federal do Ceará. Sou gestalterapeuta, sou psicoterapeuta, sou professor, coordeno as atividades do Espaço Zorg, e a gente já trabalha, né, eu, junto com algumas outras pessoas, a gente já trabalha na formação de gestalterapeutas há alguns anos, né. Na atuação como docente, eu tenho, na docência em gestalterapia, eu vou completar 15 anos, né, mas na participação no movimento, né, da comunidade gestalt brasileira, isso é um pouco anterior. Eu inicio os meus estudos, as minhas formações em gestalterapia em 2002, né, e desde então tenho tentado, né, desenvolver aí alguns papéis nessa comunidade, às vezes de uma forma mais regional, né, e às vezes assumindo aí alguns compromissos mais nacionalmente, né. Mas é uma alegria estar com vocês, né, terem pessoas que toparam a proposta. A proposta é, de fato, de um curso introdutório, tá? A gente não tem aqui nem tempo para trazer uma discussão extremamente aprofundada, né? Já estou assumindo isso para que a gente não gere a expectativa aí de ver, né, maiores aprofundamentos, por exemplo, sobre a vida do Peu, sobre a vida da Laura, sobre a vida do Paul Goodman, né, um desdobramento mais específico na comunidade gestáltica brasileira. Como eu tinha mencionado no grupo do WhatsApp, a ideia é que a gente faça uma leitura, né, uma releitura da história da gestalterapia, trazendo elementos que eu acho que são importantes para a gente responder justamente essa questão, né? O que a história da gestalterapia no mundo e no Brasil implica em nosso fazer hoje. Então, eu penso que revisitar a história da gestalterapia não é interessante em 1 hora e meia que vamos ter, né? Que eu fique preso a datas, a fatos, né, mais específicos da biografia dos nossos fundadores, né? Assumindo aí que a fundação da gestalterapia ela não é exclusiva da figura do Peus, não é exclusiva da figura da Laura, do Goodman. Por que que eu quero fazer, de alguma forma, uma releitura? Porque eu acho que a gente já tem bons textos que trazem esse resgate histórico, né? Eu estava hoje selecionando alguns e vou compartilhar com vocês no grupo lá do WhatsApp, textos da Selma Ciornay, da Lilian, da Therese, né, que eu acho que, de alguma forma, trazem uma boa contextualização, né? Há livros que trazem capítulos específicos, né? Eu gosto muito de um livro esgotado, que é da Ana Maria Lofredo, A Cara e o Rosto, que ela faz, de certa forma, um resgate da história da gestalterapia, mas há esse livro também, do Sérgio e da Ana Ginger, que num primeiro capítulo eles discutem. Um livro atual que eu gosto muito é o texto do professor Marco César de Borba Belmino,
né, que é um amigo, é uma figura hoje, né, que desenvolve um trabalho extremamente competente. Então, a ideia não é que a gente fique preso em datas, em biografias, mas que a gente, de alguma forma, traga um panorama e busque, de alguma forma, nos implicar nessa história da gestalterapia sobre o que essa história pode nos dizer sobre a nossa atuação hoje, tá? Então, é um pouco desse percurso que eu quero desenvolver com vocês. Então, como eu explicito aqui, né, a proposta do encontro hoje é revisitar a história da gestalterapia, visitar parte das histórias de vida e o contexto da emergência da gestalterapia no mundo e no Brasil, mas atualizando a discussão para entender o que isso implica em nosso fazer hoje. Eu penso que grande parte de nós conhece a história da gestalterapia basicamente a partir de duas possibilidades, né? Aquilo que a Jean Clark Juliano situa sobre entender a história da gestalterapia a partir de uma biografia de um fundador, né, que seria o Peus, o Frederick Solomon Peus, ou, de outra forma, entender que a gestalterapia ela não pode ser tomada apenas a partir, né, da contribuição e da ênfase em um único autor, né? E aí assumiríamos, então, que a gestalterapia ela foi fundada por um grupo, né? O que a gente acaba conhecendo como o Grupo dos Sete. Então, há um texto da Jean Clark Juliano, eu compartilho com vocês depois esse artigo, né? Ele é um artigo publicado pela IGT na rede, né? Então, o acesso ali é bem fácil, eu acho que até mais cedo eu já compartilhei com vocês ali no grupo, mas sinalizo novamente esse texto. Então, nesse texto, ela nos introduz justamente a essa problemática. E aí ela argumenta, tá? Que entender se a história da gestalterapia ela se funda a partir de uma persona, como a do Peus, ou de um grupo de pessoas, ela é importante porque isso vai ter implicações sobre a forma como a gente pensa e desenvolve a gestalterapia. Tá? Então, no mínimo, é necessário afirmar que existiu um protagonismo, né, da pessoa do Peus. Eu sempre destaco isso. É possível que, se não existisse a figura do Frederick Solomon Peus, na função que ele cumpre, a gente dificilmente teria alcançado esse desenvolvimento em termos mundiais, porque há nessa exposição algo que é muito característico do trabalho do Peus, né, do próprio modo de ser do Peus. Né? O Peus tinha uma necessidade de afirmar-se, né, uma necessidade muito grande de palco, né, e isso cumpriu um bom propósito. Eu brinco com os meus alunos de que todo professor é vaidoso. Eu sou vaidoso também, né? Se não fôssemos vaidosos, dificilmente estaríamos ocupando um lugar, né? E eu não estaria, por exemplo, falando para 130 pessoas, né? Então, é necessário algum grau de vaidade para assumir esse lugar, né? Então, eu estou dizendo que existia na experiência do Peus uma necessidade de palco que, na história da gestalterapia, cumpre uma boa função, que é dar visibilidade. Então, eu vou assumir um posicionamento para dizer, sim, não seria possível pensar a gestalterapia na forma como ela foi registrada, né, batizada, desenvolvida, sem a figura do Peus. Mas, de igual modo, não existiria a gestalterapia sem essas outras influências. A Eliane está pedindo que depois eu coloque essas referências lá no grupo, tá? Eu vou compartilhar tudo isso com vocês, tá bom, pessoal?
inclusive sem nenhum problema o slide, né? Não tem um problema, não. Outros trabalhos têm, né? Mas esse daqui é um trabalho mais simples e sem maiores implicações autorais. Então, a Jean Clark faz esse posicionamento, tá? E aqui só uma cena que eu acho importante. A Jean, ela foi uma figura de uma contribuição muito importante na gestalterapia brasileira, né? E ainda ali 2011, a gente teve o Congresso Nacional de Gestalterapia, né? O Encontro Brasileiro da Abordagem Gestáltica, e foi feita uma homenagem muito importante, muito afetuosa, muito cuidadosa com a Jean Clark Julian, né? Ela veio a falecer anos depois, mas é uma figura afetivamente aí muito importante. Muitos de nós conhecem a Jean Clark por aquele livro fantástico, né, que é A Arte de Restaurar Histórias. Então, quem não conhece, busque, né, vale muito a pena, é um livro extraordinário, tá? Essa colocação aqui não é desse trabalho, tá? É de um artigo que ela publica, onde ela narra um pouco da história da gestalterapia e da história da gestalterapia no Brasil. O Sérgio e a Ana Ginger, eles avançam um pouco mais, né? Eu penso que eles fazem, inclusive, uma certa discussão mais psicológica da pessoa do Peu, né, dessas contribuições, de como o modo de ser do Peus acaba compondo, né, o que a gente vem conhecer como a gestalterapia. Então, sobre a contextualização histórica e a origem da gestalterapia, né, o Sérgio e a Ana Ginger nos falam que essa tem suas raízes estruturais na Alemanha. É concebida na África do Sul e fundada e desenvolvida nos Estados Unidos. Aí aqui eu acho que cabe alguns comentários, né? Efetivamente, a gestalterapia, ela nasce, né, a sua data de nascimento é em 1951, com a publicação do livro Gestalt Therapy. Mas a gente concebe que a publicação do livro Ego, Fome e Agressão, que é um livro publicado sobre a autoria do Peus, mas sabemos que a autoria não é exclusivamente do Peus, né? Houve uma participação, uma contribuição direta da Laura, né, que não é reconhecida, tá? Então, eu gosto aí de afirmar isso, assim. Há nitidamente uma contribuição da Laura, o trabalho principal era do Peus, mas, na época, na África do Sul, ambos trabalhavam em muita coparticipação, né, na condição de esposo, de esposa, mas de sócios também, porque tinha um trabalho que eles desenvolviam no Instituto de Psicanálise da África do Sul, né, em Joanesburgo. Então, é importante a gente entender que, nesse período, nasce efetivamente a possibilidade de uma dissidência, de uma descontinuidade do trabalho da Laura e do Peus como psicanalistas, né, como analistas, mas também como analistas de datas, né, ou seja, pessoas que formavam outros analistas. Então, o livro Ego, Fome e Agressão traz esse marco. Ainda não é a gestalterapia, tá? Mas já aponta para aquilo que viria a ser a gestalterapia. Então, o Sérgio e a Ana Ginger destacam que, tendo suas raízes estabelecidas na cultura alemã e se constitui em um método extraído do pensamento europeu, especialmente dos filósofos, psiquiatras, psicólogos, escritores e artistas judeus alemãos e austríacos. O contexto científico onde se situa sua arqueologia está marcado pelo surgimento da psicologia como ciência e pelos conflitos internos e externos concernentes às várias escolas de psicologia. Eu gosto de assumir, há um livro do professor Luiz Cláudio Figueiredo, professor aposentado da USP, que algumas pessoas conhecem, outras pessoas
né, não tiveram oportunidade de conhecer nas suas formações como psicólogas, que é o Matrizes do Pensamento Psicológico. Nesse livro, do professor Luiz Cláudio Figueiredo, ele aponta, né, algo que eu acho muito importante da gente reconhecer. Ele diz que a psicologia, enquanto campo do saber, é um campo de dispersão. A gente tem, o que é que ele explica como um campo de dispersão? A gente acaba agregando, né, como uma única ciência, perspectivas teóricas que têm epistemologias, objetos e métodos muito distintos. Tá? Então, se a gente parar para pensar, a análise do comportamento, ela assume como objeto do conhecimento o comportamento. A psicanálise assume como método, né, como objeto do conhecimento o inconsciente e seus atos. Né? A tradição fenomenológica assume como objeto do consciente, de estudo, a consciência, né? No sentido amplo de consciência, a experiência vivida, poderíamos melhor dizer. Né? Então, o Luiz Cláudio Figueiredo está apontando justamente para isso, né? que a gente não poderia falar de psicologia, a gente deve falar de psicologias. Né? Então, traz essa ideia do campo de dispersão, e na medida em que a gente assume que a psicologia é um campo de dispersão, a gente assume de igual modo que a psicologia é um campo de disputa, é um campo de batalha. Há uma disputa discursiva sobre quais são as melhores abordagens, né, que abordagem é mais eficaz, que abordagem é menos eficaz. Então, a gente precisa entender que a gestalterapia, enquanto abordagem, ela surge, ela se constitui, ela se desenvolve nessas disputas. Certo? João, mas a gente vai conseguir dissolver isso? Nunca. Tá? Nunca a psicologia será uma teoria una. Tá? Nunca vamos conseguir chegar a uma perfeita harmonia, a uma perfeita convergência de ideias que pacifique todo esse campo. João, então a gente vai precisar guerrear com todas as outras abordagens? Penso que não. Né? Eu acho que a gente pode construir diálogos, pontes, e sim, se posicionar criticamente com relação a outras, mas sempre com muito cuidado. Tá? Eu faço esse parêntese para apontar. É também desse contexto que surge a abordagem gestáltica. É também desse contexto que se desenvolve. E esse contexto, ele permanece atual. Tá? Então, de alguma forma, todos nós que passamos a nos assumir como gestalterapeutas, a gente se assume, se coloca nesse campo de disputa. Tá? Que, inclusive, isso vai ter relação com outros temas que a gente pretende desenvolver nesse curso de introdução à gestalterapia. Né? Aponto, por exemplo, de modo mais específico para a discussão que a gente vai ter na próxima segunda-feira, sobre a importância dos estudos das epistemologias em gestalterapia. Tá? Essa é uma discussão que eu acho que tem uma relação direta. Mas, dando sequência, se eu dizia que a origem da gestalterapia não deve-se exclusivamente ao Peus, é inegável a sua contribuição. Tá? E aí eu elenquei aqui alguns pontos. Né? Como eu disse, eu não tenho a pretensão, até pelo limite do tempo, de dar conta de toda a história de vida do Peus, de toda a história de vida da Laura, de toda a história de vida do Paul Goodman. Mas eu selecionei alguns aspectos que eu acho que são muito importantes, tá? Para a gente pensar e a gente atualizar, inclusive, nas nossas vidas. Né? Então, um primeiro elemento que eu trago é aquilo que a Therese Tellinger, nesse livrinho aqui, Gestalt Grupos, para que fique registrado, tá?
esse é o primeiro livro em gestalterapia de uma gestalterapeuta brasileira. Né? É o livro Gestalt Grupos, uma perspectiva sistêmica. A Thérèse, ela desenvolvia um trabalho importante na universidade, em que ela lança a primeira disciplina opcional na universidade em gestalterapia. Né? Então, ela passa a encontrar-se semanalmente com um grupo de alunos e dessa experiência surge esse livro, publicado originalmente em 1984. Um ano depois, tem a publicação do livro do professor Jorge Ponciano Ribeiro, esse livrinho aqui, ó, Gestalterapia, Fazendo um Caminho, né, que é o primeiro esforço, né, de um autor brasileiro, professor Jorge Ponciano Ribeiro, que busca constituir essa síntese, um certo mapa de quais epistemologias constituem o solo teórico e conceitual da gestalterapia. Tá? Então, temos ali, início da década de 80, dois marcos importantes. Né? O livro da Thérèse, que é o primeiro livro publicado de um autor brasileira, de uma autora brasileira, no caso, né, a Thérèse, sobre gestalterapia, obviamente, e, na sequência, o livro do professor Jorge Ponciano Ribeiro. Eu vou retomar isso quando falarmos exatamente do contexto brasileiro, alguns slides à frente. Tá? Nesse livro, a Thérèse retoma, né, um aspecto da história de vida do Peus, em que ela indica, na puberdade, Fritz passou a ser considerado um menino difícil. Foi expulso do ginásio e tornou-se um adolescente instável e rebelde, até ser admitido num ginásio mais liberal, onde encontrou não só aceitação, como também estímulo para seu interesse pelo teatro. Quando eu estava preparando, né, essa minha versão sobre a história da gestalterapia no Brasil, né, no mundo e no Brasil, e o que isso implica, né, no nosso fazer, eu pensei justamente em discutir com vocês algo que é muito comum nas nossas relações familiares, institucionais, que é o fato da gente atribuir ao outro e atribuir a si certas definições que nos encerram. Tá? Percebam, tá, pessoal? Eu estou escapando aqui um pouquinho do fato objetivo para a gente trazer algo que nos interesse hoje. Então, no sentido pessoal, né, numa análise mais micro, tem algo muito interessante para a gente refletir sobre esse recorte da história de vida do Peus. É inegável que o trabalho que o Peus desenvolve, que a gente se propõe a estudar quase um século depois, é um trabalho fantástico. Né? É um trabalho que flerta com a genialidade. Aí eu costumo dizer que a maioria de nós não é genial e não precisa ser. Tá? Mas há algumas pessoas que naquilo que desenvolvem passam a ser consideradas nesse traço de genialidade. Tá? Então, esse é um primeiro aspecto que eu queria pontuar com vocês. Eu estou considerando que o trabalho que o Peus desenvolve, em coautoria com uma série de outras pessoas, é um trabalho genial. Né? Tal como a psicanálise, tal como a análise do comportamento, tal como a analítica junguiana, tal como a abordagem centrada na pessoa. Eu estou chamando de genialidade aquilo que transforma a vida de centenas de milhares de pessoas. Vocês concordam com esse meu conceito de genialidade? Pronto, né? Isso transformou a vida de centenas de milhares de pessoas. Então, é um trabalho genial. Tá? Só que esse garoto, aos 13 anos, ele é expulso da escola, porque ele é considerado uma criança problema. Se o Peus tivesse admitido, e se ele não tivesse vivido uma mudança de contexto que favorece
um outro conjunto de possibilidades, é muito provável que ele tivesse se encerrado nessa nomeação. Eu sempre digo, né? Eu vivo, né, aquilo que a Alice Miller é uma psicanalista existencial, que na década de 80 escreve um livrinho, O Drama da Criança Bem Dotado. Tá? Quem não conhece esse livro, vale a pena procurar. É uma excelente leitura. A Alice Miller descreve a experiência daquilo que ela chama o drama da criança bem dotada. Né? O que é a experiência da criança bem dotada? É a criança que, num dado contexto familiar e social, é valorada de uma forma muito positiva. Essa é a minha experiência na história de vida. Né? Eu sempre dei conta daquilo que a norma social esperava de mim. Né? Então, no colégio, eu tirava notas boas, né? Me comportava relativamente bem, né? Entro, né? O único vestibular que eu faço é o vestibular na Universidade Federal do Ceará e passo no curso de psicologia. Depois, né? Avanço na minha construção profissional. Anos depois, faço o mestrado. Anos depois, faço o doutorado. Né? E todas essas experiências celebram e reforçam essa ideia de que o João Vitor é uma pessoa potente, de que o João Vitor é uma pessoa capacitada. Essa minha experiência, ela contrasta com a experiência de uma série de pessoas, tal como Frederic Solomon Peus, que num dado momento da vida dele é pensado como uma criança problema, uma criança que não vai dar em nada. Vocês admitem que quando uma escola expulsa uma criança de 13 anos, ela está assumindo que aquela criança não serve para uma dada sociedade? Tá? Então, a provocação, né, o Kaique está dizendo, eu fui uma criança problema. Né? Imagino que muitos daqui tenham vivido isso. Tá? E essa é uma primeira provocação. Né? Se essa definição não serviu ao Peus, por que serve para nós? Tá? Então, aqui vai uma primeira crítica, né? Quando a gente pensa nessa questão das definições, né? Da forma como o outro me define, da forma como eu me defino a partir dessa relação com o outro, da forma como eu defino os outros, né? Então, eu vou chamar o Gustavo, ou vou chamar o Luiz, né? De meus alunos ou ex-alunos, tá? Essa minha tentativa, ela pode ser assertiva num dado aspecto, mas ela é imprecisa também, né? Inclusive pela possibilidade da gente se reinventar. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em autores como Nietzsche, em autores como Heidegger, em autores como Sartre, a gente vai entender que essa tentativa de definição do sujeito é sempre um empreendimento potencialmente falho, impreciso. Tá? Então, esse é um primeiro aspecto que eu queria chamar a atenção. Né? A impossibilidade de predefinirmos, a possibilidade de determinarmos os sujeitos, qualquer que seja essa tentativa de determinação. Né? Diz o Heidegger, né? O ser é aquilo que não se deixa determinar. Tá? O Sartre avança nisso, né? Dizendo que nós não podemos ser definidos porque somos essencialmente livres. Tá? Então, a primeira reflexão que fica, né? Assim, como é que a gente vive isso, essa indeterminação, essa potência para reinventar-se nas nossas vidas, na relação com o outro. Tá? Então, um primeiro aspecto. O segundo aspecto, né, desse trechozinho, aponta para uma questão mais macro,
O Freud, no Mal-Estar da Civilização, ele faz uma pergunta que eu acho fantástica e eu retomo isso em muitas das minhas falas, tá? João, mas tu é um gestalterapeuta, como tu pode fazer referência a Freud? Assim, Freud é genial, pessoal, eu não sou, eu sou um mero mortal, né? Então, eu admito a genialidade do Freud, né, e faço um bom uso dele. Não quer dizer que eu não possa discordar, não possa criticar, né, ou fazer, né, assumir referenciais que promovem essa crítica, uma boa crítica ao pensamento psicanalista, né, do Freud. Mas no Mal-Estar da Civilização, Freud diz como pode nós construirmos instituições que produzem tanta violência. Tem um autor, né, que é importante na reforma psiquiátrica brasileira, referência na reforma psiquiátrica italiana, que é o Franco Basaglia, que ele escreve justamente um livro onde ele fala das instituições da violência. Tá? Então, esse primeiro trecho, eu quero destacar, aponta também para a violência das nossas instituições. Como nós construímos instituições que são potencialmente violentas. E como eu vou tentar destacar em vários recortes da vida do Peus, da vida da Laura, da vida do Paul Goodman, do desenvolvimento da gestalterapia no mundo e no Brasil. A gestalterapia é uma abordagem antifascista. A gestalterapia é uma abordagem que se coloca terminantemente contra, as políticas de violência. Tá? Num plano macro, como o nazismo, e num plano micro, das instituições, como, por exemplo, as escolas. E aí a gente lembra do trabalho do Paul Goodman. Certo? Então, esse é o primeiro trecho. Numa segunda referência, eu indico a experiência do Peus no teatro expressivo do Max Reinhardt, né, e como isso se traduz na experiência, no estilo terapêutico do Peus. Por que eu trago esse recorte? É porque é o aspecto mais importante do estilo do Peus? Não, é um aspecto importante, tá? O Peus assume isso, que muito daquilo que ele desenvolve em termos de sensibilidade, uma leitura do outro, tem a ver com esse trabalho que ele é treinado ainda na adolescência do diretor Max Reinhardt, né, que é um trabalho expressivo. Mas eu quero chamar a atenção aqui, principalmente, e aí na experiência de vida de vocês. Tá? Eu estou pegando a experiência de vida do Peus para provocar uma reflexão sobre a experiência vivida de vocês. Como a gente lembra, esse é um curso introdutório. Né? Então, eu estou interessado em provocar vocês sobre a experiência de construção de vocês como gestalterapeutas. Então, me parece importante que vocês se dediquem algum tempo para pensar quais experiências ao longo da minha vida compõem a minha bagagem existencial. Essas experiências, as boas e as ruins, certamente vão compor o modo de ser, o modo de presença de vocês na função de terapeutas. Mesmo se vocês desistam da gestalterapia, tá? Vocês assistem um curso conosco, ao invés de vocês aprofundarem, vocês vão ser terapeutas cognitivos comportamentais, psicanalistas, analistas do comportamento, psicodramatistas. Nenhum problema, tá, pessoal? Todas essas abordagens são abordagens válidas. Elas podem ser criticadas? Podem, tá? Mas, se bem feitas, no sentido técnico e ético, né? Aí aqui há uma reflexão importante do que é a ética. Tá? A ética, no pensamento do Luiz Cláudio Figueiredo, é a forma como a gente responde às questões do nosso tempo.
Tá? Então, ética não tem nada a ver com código de conduta. Tá? Só um parêntese bem breve. Tá? Eu menciono bastante o professor Luiz Cláudio Figueiredo, porque a minha experiência acadêmica é atravessada por ele. Né? A minha dissertação, o pensamento do Luiz Cláudio Figueiredo é um dos autores que eu me ancoro. Tá? E o Luiz Cláudio Figueiredo foi orientador do professor Célio Freire, que foi meu orientador no mestrado e no doutorado. Tá? Então, academicamente, eu sou neto do Luiz Cláudio Figueiredo. Tá? Então, só para ficar esse registro. Então, para que vocês pensem isso, tá? Assim, que experiências me atravessam e me são constitutivas ao longo da minha história de vida? Então, Adalberto está pensando assim, rapaz, eu vivi tais experiências, né? Como garoto, como homem, né? O Luiz, a Giza, a Ana Paula. Então, o desafio é que vocês, de certa forma, identifiquem essas potenciais contribuições para o modo de ser e para o modo de presença de vocês como terapeuta. Inclusive naquilo que é da ordem das nossas inconsciências, tá? Daquilo que ainda a gente não se deu conta. Certo? Beleza? Uma outra experiência que eu destaco, né, na experiência de vida do Peus, é aquilo que ele vive no que é conhecido como movimento Bauhaus. O movimento Bauhaus é um movimento de crítica social, tá, formado por artistas, formado por professores, formado por estudantes, que traz um questionamento profundo sobre isso ali, década de 1920, tá? Que traz um questionamento profundo sobre a sociedade europeia, de modo mais específico, a sociedade alemã. Tá? Então, essa é uma primeira sinalização que vai aproximar a gestalterapia dos movimentos de contracultura. Tá? Dos movimentos contestatórios. Quando a gente para pensar na história de vida do Peus e da Laura, né, quem bem sinalizou isso foi o professor Alex. O professor Alex vai estar com vocês daqui a 2 encontros, tá? Não sei se ele aparece hoje por aqui, ele estava atendendo, ele disse que talvez apareça depois das 9, mas não tem a obrigatoriedade, né? A obrigatoriedade dele é no módulo que ele assumiu. Mas ele estava indicando, né? Ele dizendo assim, João, às vezes a gente não se dá conta que a gestalterapia, ela nasce de pessoas que são refugiadas. O Peus, né, e a Lori, né, que aí depois ela assume o nome de Laura nos Estados Unidos. O Peus e a Lori são judeus que fugiram do nazismo na Alemanha, que depois fugiram do apartheid na África do Sul. Tá? Então, podemos dizer que os nossos pais, eles são refugiados. O que isso diz sobre a nossa abordagem? O que isso diz sobre o nosso posicionamento ético-político? Tá? É uma outra reflexão aqui, que esse mote dos movimentos de contracultura, né, e eu destaquei aqui a experiência no movimento como algo significativo. Indiquei também a influência do filósofo Sigmund Friedlander. Né? A principal contribuição do Friedlander para o pensamento do Peus é aquilo que a gente vai conhecer em gestalterapia como um certo rigor semântico. Tá? De buscar com que a gente bem se expresse de forma a melhor traduzir a nossa experiência concreta, de buscar facilitar com que os nossos clientes melhor se expressem
na sua experiência concreta. Isso é muito nítido no trabalho da gestalterapia do Peus. Uma quarta cena, né, da história de vida do Peus é aquilo que compõe a experiência dele na formação em psicanálise com a Karen Horney. A Karen Horney, né, ela já pode ser interpretada como uma psicanalista dissidente. Ela não rompe radicalmente com a psicanálise, tá? Como, por exemplo, rompeu o Reich, como rompeu Jung. Tá? A Karen Horney ela permanece dentro do movimento psicanalítico, mas ela desenvolve ali um braço. Né? E isso é muito legal, tá, pessoal? A gente pensar que as abordagens elas promovem releituras, elas promovem atualizações. Tá? Então, a gente entender isso, que a psicanálise ela foi se reinventando, que a gestalterapia, ao longo de mais de 70 anos, ela tem se reinventado. A abordagem centrada na pessoa, o psicodrama, a análise do comportamento, o pensamento histórico-cultural do Vygotsky, a gente está todo o tempo favorecendo essas atualizações. Mas, naquilo que diz respeito à influência da Karen Horney, né, e definindo de forma superficial o trabalho da Karen Horney, a Karen Horney ela passa a construir aquilo que a gente vai poder interpretar como uma psicanálise mais culturalista. Se o Freud já admitia, né, o ser humano como um ser social, essa perspectiva mais culturalista na psicanálise ela traz uma ênfase um pouco maior nisso. Tá? Então, o que eu quero destacar é o Peus ele tem o seu ingresso na cena psicanalítica, ali no começo da década de 1920, a partir dessa influência mais culturalista. Tá? E isso é muito nítido, isso é muito óbvio na forma como a gestalterapia se constrói. Há também, nesse mesmo período, uma outra influência muito importante. Ao mesmo tempo em que o Peus iniciava o seu percurso para formar-se analista, o Peus também desenvolve o trabalho como médico, neuropsiquiatra, o trabalho com o Kurt Goldenstein. Para quem não conhece, o Goldenstein é considerado por muitos como o pai da psicossomática. Né? Então, a gente tem aí uma outra influência muito importante. É por meio do Goldenstein que o Peus se aproxima das leituras da psicologia da Gestalt. Tá? Então, o Peus não é diretamente um estudioso da psicologia da Gestalt. Quem é estudiosa da psicologia da Gestalt é a Lori Posner. Tá? Eu vou ficar fazendo referência ao nome de batismo da Lori, tá? Porque é um posicionamento aí, né? Porque eu acho que as mulheres não precisam ser definidas pelo seu nome do casamento civil, né? Então, é um posicionamento aqui feminista, tá? Então, eu vou ficar fazendo referência ao nome dela de batismo, né? Então, a Lori Posner, ela é efetivamente a estudiosa, mas a experiência do Kurt Goldenstein do Peus com o Kurt Goldenstein vai ter uma marca absolutamente característica no trabalho que o Peus desenvolve ao longo de toda a sua vida. Tranquilo até aqui? Perguntas? De boa? Proposta está fazendo sentido? Não estou aprofundando dados da vida, estou selecionando ali algumas cenas para que a gente pense, né, e o que isso nos implica hoje. Eu vou trazer também algumas cenas da história de vida da Lori Posner, né, que a gente conhece como Laura Peus. A Lori é uma mulher judia de uma família tradicional da Alemanha,
Eu acho que quem descreve isso é a Thérèse, tá? Me perdoem se eu estiver equivocado. Mas a Thérèse, ela descreve a família da Lore como uma família amorosa, encorajadora, suportiva e protetora, né? Características que me parecem que se traduzem muito bem no estilo da Laura. Para quem tem um pouquinho mais de leitura em gestalterapia, a gente reconhece o trabalho do Peus, né? Esse trabalho mais performático, né? Mais confrontativo, mais intuitivo, e a gente descreve o trabalho da Laura como um trabalho mais ancorado na atitude relacional. Tá? Então, é um estilo mais acolhedor, que eu até me identifico bastante, né? Como gestalterapeuta. E aí, quando eu li, né, fazendo essas releituras para compartilhar com vocês aqui, né, me veio um insight muito nítido. Né? Novamente, o que da história das nossas vidas aparece, né, está inscrito ali no nosso estilo como terapeuta. Né? Então, a Laura, vivendo essa experiência do campo familiar como amorosa, como encorajadora, como suportiva, como protetora. Né? Me parece que são características que estão ali no modo de ser dela, né? Nas relações que ela constitui, nessa díade ou na facilitação dos grupos que a Laura vai viver ao longo da sua vida. O fato da família viver essa dinâmica encorajadora me parece que é fundamental para que a Laura possa desenvolver o que é marcante na história de vida dela, que é um protagonismo em muitas áreas de sua vida. Aí um primeiro elemento, né? A Laura é a primeira mulher a frequentar um colégio classicamente para garotos. Tá? Então, a Laura era uma mulher, ao mesmo tempo, forte, amorosa, suportiva, protetora, mas transgressora. Tá? Ela ali com 15, né? A Laura nasce em 1905, então vamos imaginar ali também o contexto de 1920, ela não se permite ser determinada a, a condições de possibilidade de vida mais restritas, né? A gente pensa ali a condição das mulheres no início do século XX. Eram condições bem mais restritas, né? Então, a gente poderia sugerir que a Laura é desde sempre uma feminista. Tá? Então, gestalterapeuta antifeminista, pessoal, não faz menor sentido. Nenhum. Tá? Ah, mas eu não gosto do feminismo. Vá ler o que é o feminismo, primeiro, para você dizer que não gosta. Né? Porque se você é mulher e não gosta do feminismo, está errado a partir daí já. Você nunca entendeu efetivamente o que é o feminismo. Então, a Laura é uma mulher feminista antes mesmo, né, ou antes não, talvez eu esteja sendo impreciso, né, porque as sufragistas, que é a primeira fase do movimento feminista, está ali dentro desse contexto, né, mas eu não sei, confesso que nunca li a Laura fazendo referência a isso, mas talvez a história do que a gente conhece como Zeitgeist, né, que é o espírito da época. Então, esse movimento, né, esse caldo de cultura que favorece com que as mulheres digam não. Né? Eu não vou me restringir a essa vida, né, que tentam me imputar e vou assumir a minha própria vida. Isso se mostra, né, na experiência dela de escolarização, na experiência dela do ensino superior, né, da graduação dela, então ela se forma em literatura, em direito, faz a formação dela em psicanálise, vive o doutoramento dela em psicologia da Gestalt,
né, e tem um domínio, né, vários cursos, várias leituras, principalmente em Paul Tillich, em Martin Buber, que é extraordinário, tá? Então, assim, a Laura é uma mulher foda, tá? No bom sentido do termo, né? Mulher potente, mulher, né, assim, dos melhores exemplares, tá? Para a gente se inspirar, né? Nós, homens e mulheres, nos inspirarmos nessa figura. Ela participa de uma série de movimentos de contracultura, ainda na Alemanha e posteriormente nos Estados Unidos, tá? Justamente por fazer parte desse movimento de contracultura e conseguir fazer uma boa leitura do que acontecia na Alemanha, é que possivelmente ela e o Peus escapam ao primeiro movimento nazista, né, e não são presos. Né? A gente tem uma série de pessoas importantes, né, que vivem o terror dos campos de concentração, do Holocausto, né? Só para citar alguns, né? O Viktor Frankl, a gente cita o Emmanuel Levinas, a gente cita há outros, né? Mas não abrir tantos parênteses. Mas entender que é justamente por estar imerso nesses movimentos de contracultura que tanto a Laura quanto o Peus conseguem fazer um diagnóstico do que estava acontecendo na Alemanha e em toda a Europa, naquele contexto, e conseguem encontrar uma saída para isso. Né? Muito via Ernest Jones, né? Que era um tradutor de Freud, né? Na Inglaterra, e que consegue viabilizar a ida, primeiro do Peus e, na sequência, da Laura e da filhinha deles, na época, uma filha, para a África do Sul, para Joanesburgo. Tá? Permanecem em Joanesburgo e vivem uma boa vida, né, em Joanesburgo, até que, percebendo o movimento, né, de radicalização do apartheid na África do Sul, entram em contato com a Karen Horney para que possam ir para os Estados Unidos. E aí é justamente nessa ida para os Estados Unidos que eles começam a se instalar como psicanalistas, né? E aí já figuras maduras dentro da cena psicanalítica, mas já ensaiando aquela ruptura que eu mencionei com vocês, né? O livro Ego, Fome e Agressão já havia sido escrito, então tanto o Peus quanto a Laura já faziam esse flerte, né, de ruptura com a cena psicanalítica. Mas ainda se chamavam, ainda se reconheciam psicanalistas. Tá? Salvo engano, em 1947, que efetivamente o Peus ele rompe com a cena psicanalítica, e há, em 1947, a republicação do livro Ego, Fome e Agressão, publicado originalmente em 42, mas republicado em 47 nos Estados Unidos. Então, esse é um momento ali marcante que faz com que o Peus não mais se reconheça como psicanalista clássico. É nesse contexto também que eles começam a se aproximar do movimento de contracultura, né? ou melhor dizendo, estão mais imersos no movimento de contracultura nos Estados Unidos. Grande parte dos pacientes deles vem desse movimento de contracultura. Alguns desses pacientes, né, em específico, o Paul Weiss e o Paul Goodman, vão ser pessoas que vão compor o grupo dos 7, tá? Que são pessoas que vão se reunir para discutir, né, uma série de referências, de leituras, de experiências clínicas, e que acaba resultando no amadurecimento do texto que a gente conhece como o Gestalt Therapy. Nesse contexto, o Peus funda o Instituto, logo depois da publicação, né, ele funda o Instituto Gestalt de Nova York. Então, originalmente
é fundado por Peus. A Laura não se entusiasma tanto com participar da construção desse instituto, porque ela acha que já tem muito trabalho como analista, né, uma agenda cheia, cuidado com a casa, cuidado com os filhos, né, que é basicamente, né, o Peus era machista pra caramba, né, então ele não participava dessas tarefas que também eram dele. Então, num primeiro momento, ela recusa, né, essa participação, mas depois que o Peus começa a viajar para desenvolver o trabalho da gestalterapia, ela e o Paul Goodman passam a viver essa experiência, tá? De assumir e desenvolver a gestalterapia no Instituto de Gestalterapia de Nova York. Esse é um período importante também, porque o Paul Goodman ainda atendia, tá? Ali por volta da década de 1960, as regulamentações, né, proíbem o Goodman de atender, porque o Goodman não era psicólogo. Então, ele passa a investir cada vez mais numa crítica social e no desenvolvimento da gestalterapia, mas sem ser agora um terapeuta, né? Um analista, certo? Isso é um fato importante. Mas há toda uma parceria de vida entre a Laura, que vem a falecer em 1990, com o Paul Goodman. Tá? Isso é importante de ser mencionado. A experiência do Paul Goodman, eu tentei traduzir, né, também pegando aqui algumas cenas, naquilo que eu indicava como o caráter crítico do Paul Goodman. Tá? Então, eu pontuo. Penso que Paul Goodman pode ser descrito como fundamentalmente uma pessoa crítica. Anarquista, tá? Então, o Goodman afirma-se como anarquista. Ao longo de toda a sua vida, assume a tarefa de questionar o que se estabelecia como regra. A professora Lilian Frazão, né, imagino que muitos de vocês a conheçam, uma figura importante na comunidade gestáltica brasileira, ela escreve a introdução, a versão brasileira do livro Gestalt Therapy, e ela vai apontar para isso. Né? A Gestalt terapia, ela é, por princípio, uma abordagem que questiona o establishment, né? Aquilo que é colocado, muitas vezes, de forma crítica, como norma social. Tá? Então, vamos pensar aqui uma norma social que ainda hoje é vigente. Né? O fato, por exemplo, de a gente entender que para que as pessoas vivam uma vida significativa, elas têm que casar e ter filhos. Tá? Para quem me conhece de modo mais íntimo, sabe que o casamento, né, e a paternidade são duas experiências, para mim, extremamente importantes. Mas a questão não é promover uma recusa dessa possibilidade como experiência. A questão é assumir a obrigatoriedade disso. Tá? Então, na medida em que isso, que é tão significativo na minha vida, tá? Eu acho que o papel mais importante da minha vida é ser pai. Mas na medida em que isso se afirma como obrigatoriedade para as outras pessoas, eu devo me colocar criticamente com relação a isso. Porque aquilo que serve para mim não necessariamente tem que ser para o outro. Tá? Eu, por exemplo, não sou religioso, mas poderia ser. Tá? Então, se a religião fosse um aspecto importante para mim, né, não me compete assumir que essa experiência religiosa
o sagrado fosse também importante para os outros. Compete a mim uma defesa radical do meu direito de ser um sujeito religioso. Mas compete, de igual forma, a garantia para que o outro não precise ser necessariamente essa pessoa religiosa. Tá? Então, estou tentando aqui bem explicar que o questionamento do establishment não retira a possibilidade do outro de viver isso que é tão caro à existência dela. Tá? Mas coíbe a ideia que temos de uma certa colonização da vida do outro, né, que em gestalterapia a gente chama, né, do mecanismo de proflexão, de entender que o outro deveria se conformar, né, viver, agir aquilo que eu acho que é o certo. Tá? Então, no questionamento dessas regras que se assumem acriticamente na nossa sociedade, nós, gestalterapeutas, devemos nos posicionar contra. Tá? Não faz nenhum sentido uma gestalterapia fundamentalista. Nenhum sentido. Tá? Por isso não faz sentido eu querer que todos vocês, as 130 pessoas, sejam gestalterapeutas e recusem todas as outras abordagens teóricas. Vocês são livres para escolher, mesmo daqui a 20 anos. Né? Eu, daqui a 10 anos, eu posso me reinventar e dizer assim, eu não quero mais a gestalterapia, agora eu quero ser analista junguiano. Deve ser muito bacana ser analista junguiano. Você é analista junguiano. Né? Então, ou você psicodramatista. Tá? Há sempre essa liberdade, né, na medida em que isso fizer sentido para mim. Ou eu dizer para vocês que você tem que ser gestalterapeuta no estilo da Laura, porque é dessa forma como eu me percebo, me reconheço. Não, o Luiz tem o absoluto direito de desenvolver o estilo próprio dele. E se o estilo próprio dele é mais próximo do Peus, né, esse é um estilo tão necessário e possível quanto o meu, que me identifico como um estilo mais próximo da Laura. Há um texto, né, que traz essa reflexão sobre a vida do Paul Goodman, que eu acho muito bacana. Depois eu compartilho com vocês, em que o Júnior ele pontua, por sua profunda erudição e conhecimento em filosofia, fenomenologia, existencialismo, o pragmatismo e taoísmo, psicologia e psicanálise, tendo escrito textos críticos sobre Freud e Reich já nos anos 40, Goodman acabou sendo o principal responsável pela fundamentação teórica da nova abordagem, né, a gestalterapia, redigindo quase que integralmente, a partir dos manuscritos do Peus, a segunda parte do Gestalt Therapy. Quem bem tem desenvolvido, né, essa influência do Paul Goodman na gestalterapia é o professor Marco César Belmino. Né? Não sei se eu selecionei aqui. Selecionei, tá aqui. Esse livrinho do Marco César é uma leitura extraordinária. Tá? Sim, é uma leitura simples, né? Não é um texto hermético, ao mesmo tempo que é um texto profundo, né? Um texto rico, qualificado. Tá? Então, só para a gente entender, né, que é possível uma leitura mais simples, um estilo literário teórico mais simples, ao mesmo tempo sem perder o rigor. Mas eu pulei aqui um aspecto que eu acho que é importante, né? O Goodman, ele tem toda uma trajetória como professor, como poeta, novelista, crítico literário. Então, ele passa a desenvolver, ao longo de toda a sua vida,
essa relação com as práticas educacionais e desenvolve importantes análises críticas. Tá? Talvez um dos principais campos do saber do Paul Goodman é a crítica que ele desenvolve à forma como as instituições escolares nos Estados Unidos se desenvolvem. Essas críticas elas podem ser estendidas, de certa forma, ao processo de escolarização no Brasil. Tá? Cabe aí tranquilamente. Mas, retomando, né, esse outro aspecto, eu dizia para vocês que o trabalho do Marcos, né, Marcos Belmino, de Borba Belmino, é um trabalho importante para a gente conhecer um pouco mais a influência do Paul Goodman. Há um outro aspecto, né, do trabalho, da vida do Paul Goodman, que eu acho que também é significativo. Já na década de 40, 50, o Goodman afirma-se como um homem bissexual. Para quem gosta dos estudos sobre gênero, a gente sabe que a experiência vivida da bissexualidade é uma das experiências mais marcadas pelo preconceito social, pelo estigma, né? Inclusive dentro da própria comunidade LGBTQIA+. Né? Então, assumir-se como um homem bissexual, já naquele contexto, acho que diz muito da forma, né, como o Goodman se apresentava, né? Assim, esse homem crítico, esse homem corajoso, né? Esse homem disposto a questionar, né? Aquilo que se assumia na sociedade. E aí ele passa a compor de forma muito significativa o ativismo da população LGBTQIA+, né? no que era chamado do movimento de liberdade sexual. Eu gosto até mais da expressão libertação, né? Porque eu acho que o que foi desenvolvido de fato ali foi uma prática libertadora. Né? Então, não era só da liberdade, né? No sentido de uma livre vivência dos prazeres e dos corpos. Né? A ideia era promover uma libertação desses corpos e dessas existências, né, enclausuradas em todas as normas sociais da época. Tá? Alguém perguntou aqui sobre a lista de presença, tá, pessoal? Eu confesso que eu esqueci de elaborar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar lá no grupo, tá? Logo aqui que acabar, rapidinho eu faço essa lista. É só porque eu não quero interromper a nossa aula para fazer algo que eu acho que é mais burocrático, tá, pessoal? Aí já explicando. João, por que então você não faz, não deixa sem lista de presença? Porque eu acho que a gente precisa ter algum zelo, né? Porque senão tem muita gente se inscrevendo em coisa para ganhar certificado. E, pessoal, certificado não vale bosta nenhuma. O que vale alguma coisa é conhecimento. Tá? Não, professor, mas eu preciso de umas horinhas para comprovar ali as horas da universidade, tal, as atividades complementares. Beleza, mas assista às aulas. É de graça, pessoal. Né? O pessoal brinca, né, que de graça até injeção na testa, né? Não é querendo puxar, como é que a gente diz? Jogar confetes em mim, nos amigos que eu vou convidar, que eu convidei para compor esse curso introdutório, não, tá? Mas somos pessoas extremamente competentes, né? Então, acho que é uma puta oportunidade, tá? Então, assistam, né? Vivam essa experiência, e aí o certificado é o de menos. Apesar de vai ter certificado, tá? Eu sei que há uma burocracia nas universidades que a gente precisa cumprir. Mas isso não é o mais importante. Então, eu tentei trazer, né, retomando aqui o roteirinho da nossa aula de hoje, eu tentei trazer algumas cenas da nossa experiência lá né, da história de vida dessas pessoas, tá?
Alguém está pedindo, pessoal, para o link lá do grupo do WhatsApp. 2 detalhes, tá? O material que vocês responderam, ele tem esse link. Foi enviado as respostas são enviadas automaticamente para vocês. E tem lá o linkzinho. Mas se alguém puder fazer a cortesia, né, de colocar aqui no chat, eu agradeço bastante, tá? Então, a ideia inicial era a gente pensar isso, né? Algumas cenas da vida do Peus, da vida da Lori, da vida do Paul Goodman, entendendo, né, que continuidades há para o exercício da gestalterapia. A Letícia colocou, tá, pessoal, o link aí. Muito obrigado, Letícia. Maria Letícia, no caso, né? Então, que continuidades há para a nossa prática, para a nossa formação como gestalterapeuta, para a construção da nossa comunidade gestáltica, que precisa ser construída, tá, pessoal? A gente precisa bem construir a comunidade gestáltica brasileira. E a gente tem uma profunda felicidade, né? E eu já vou avançar aqui nessa explanação. A gente tem a felicidade de ter pessoas, pioneiros, que são extraordinários. Não vou citar para não correr o risco de ser injusto, tá? Mas ou talvez eu vou citar aquelas pessoas que me são mais próximas, né? Que eu tenho uma relação direta. Por exemplo, eu não tive uma relação direta com a Jean Clark, mas eu tenho uma relação direta com o professor Jorge Ponciano Ribeiro, eu tenho uma relação direta com a professora Lica Queiroz, eu tenho uma relação direta com a Lilian Frazão, eu tenho uma relação direta com a Selma Ciornay, né? Participar dos eventos em gestalterapia me deu a oportunidade de construir essas relações, e são pessoas fundamentais. Tá? Então, a gente vive na comunidade gestáltica brasileira esse privilégio. E é muito em detrimento do trabalho que eles desenvolveram, né, nos últimos 40 anos, que a gente tem a oportunidade de viver a gestalterapia tal como a gente hoje a conhece. Mas para situar, né, a gestalterapia ela surge no Brasil ali em meados da década de 1970. Tá? A gestalterapia já era uma realidade no contexto norte-americano, avançava num certo retorno ao continente europeu, e algumas pessoas no Brasil fazem esse intercâmbio, conhecem a gestalterapia, se apaixonam pela gestalterapia e retornam trazendo essas experiências. E aí, né, o trabalho ali de formiguinha, essa gestalterapia no Brasil começa a ser desenvolvida, de forma ainda absolutamente tímida. Né? Então, década de 70 é um processo ainda muito tímido. A gente tem as primeiras publicações em gestalterapia, no ano de 1977, né, o Isto é Gestalt, o Gestalterapia Explicada, o Tornar-se Presente, o livro do John Stevens, que é basicamente um livro de técnicas. Há outros que escapam, tá? Mas basicamente esses, né, livros que foram traduzidos e que agora tornam-se, né, pela editora Summas, acessível ao conjunto da nossa população. Já há material circulando, né, dos workshops que essas pessoas viveram ali nos Estados Unidos. Algumas pessoas já recebem convites para vir para o Brasil desenvolver os workshops, mas é efetivamente a década de 1980 que marca a consolidação da gestalterapia no contexto brasileiro. E aí é muito curioso, quando a gente lê, né, as publicações que narram a história da psicologia, da gestalterapia no Brasil, a gente vai entender que houve um primeiro esforço que era desconstruir uma primeira impressão sobre a gestalterapia,
que reduzia a gestalterapia a um conjunto de técnicas. Tá? Ou um certo movimento equivocado de integrações que apontavam para a coisa do gestalterapia, né, e zen budismo, gestalterapia e meditação. Não que o zen budismo não tenha o seu valor, não que a meditação não tenha a sua importância, seu valor, sua função terapêutica, tá? Mas muito dentro daquilo que o professor Walter Ribeiro, né, aponta quando ele prefaceia o livro do professor Jorge Ponciano Ribeiro. Ele indica, né? Como o diabo gosta de atalhos, apontando que essa era uma fala crítica da Laura Peus, gostamos de aprender as eficazes técnicas da Gestalt e julgar que podemos utilizá-las sem sequer atentar para a existência dos seus profundos fundamentos. E muito menos ainda esquadrinhá-los, examiná-los um a um, exaustivamente. Tá? Então, esse livro do professor Jorge Ponciano Ribeiro é um primeiro esforço no sentido de apontar para essa comunidade gestáltica brasileira, que começa a emergir essas pistas epistemológicas, tá? Com o reconhecimento que é devido, com o afeto que eu tenho pelo Jorge, é necessário indicar. Esse texto ele é super importante, mas é um texto que hoje a gente já consegue ultrapassá-lo. Eu tenho ele, está aqui, ó. Eu já o li, né? Mas hoje a gente tem outras referências que estão mais lapidadas. Aí, João, tu tá desqualificando o texto de forma nenhuma, tá? Eu só estou sugerindo que é um texto importante, hoje mais no sentido histórico do que num rigor teórico. Porque, felizmente, a nossa abordagem, ela avançou, né? O próprio professor Jorge Ponciano Ribeiro já tem outros títulos que eu acho que agregam, tá? Mas só queria situar esse livro como um livro importante, mas mais no recorte histórico do que no recorte epistemológico, certo? Mas é esse livro que aponta para essa comunidade aquilo que a gente deveria aprofundar, aquilo que a gente deveria, né? Nas palavras do professor Walter Ribeiro, aqui não é o professor Jorge Ponciano Ribeiro, não, tá, pessoal? É outro Ribeiro aqui, é o professor Walter Ribeiro. Eu esqueci de atentar para isso. Então, o professor Walter Ribeiro vai indicar isso, né? Assim, a gente precisa aprofundar esses fundamentos. E foi esse esforço que fez com que a gestalterapia brasileira se desenvolvesse. Que a gente saísse de um número tímido de cursos de psicologia que tinha nas suas grades contemplada a gestalterapia, para hoje a gestalterapia ser quase uma realidade nos nossos cursos. Né? Se não há uma disciplina exclusiva em muitos dos nossos cursos, mas a gestalterapia é tematizada. Né? Isso é um fato. Né? Muitos gestalterapeutas estão nas universidades. Né? Eu mesmo estava há pouco. Né? Recentemente fiz um movimento de não mais estar. Mas tenho toda uma trajetória. Né? Vivi esse espaço. E decidi me libertar. Né? O Luiz está ali pensando, né? E decidi me libertar. Infelizmente, né, Luiz? Infelizmente para alguns, para mim é felizmente. Mas eu dizia, né? Esse trabalho que é desenvolvido tem a ver com esses pioneiros e tem a ver com
né, aquilo que novos atores passam a compor esse grupo, né? Nos Estados Unidos, a gente ainda fazia referência aos gestalterapeutas de primeira geração, segunda geração, terceira geração. No Brasil, a gente não teve esse hábito, tá? Mas poderíamos dizer da gestalterapia na década de 70, uma gestalterapia ainda muito imprecisa, uma gestalterapia na década de 80 que começa a se organizar, que busca o rigor, tá? É uma marca da gestalterapia brasileira na década de 1980, era buscar um rigor, de não fazer qualquer coisa, de buscar entender por que fazíamos dessa forma. E para entender isso, foi necessário muito investimento, muito estudo, muita leitura, muita troca, muita mobilização. A década de 90 é uma década que vai consolidando a gestalterapia brasileira. Surgem as primeiras dissertações em gestalterapia, surgem as primeiras teses de doutoramento em gestalterapia. Tá? Então, eu costumo dizer que em 2003, quando eu começo a estudar gestalterapia, a gestalterapia que eu conheço é já essa gestalterapia rigorosa. É já essa gestalterapia em que as nossas referências epistemológicas, elas estão muito bem postas. Não que não caibam ser mais desenvolvidas, não que não haja desafios para a nossa comunidade gestáltica, tá? Mas a gente herdou uma gestalterapia já muito boa, já muito consolidada. E isso deve-se a esses pioneiros. Precisamos fazer referência à trajetória dessas pessoas e suas importâncias, né? Esses mesmos pioneiros seguem, continuam desenvolvendo seus trabalhos, continuam nos provocando, né? Já já eu vou trazer, por exemplo, uma colocação da Selma, né, num trabalho de 2006, né? Se eu não me engano é 2006 ou 2009, que é uma colocação extremamente atual. Tá? Então, para a gente entender, a gestalterapia no Brasil, ela vive diferentes fases, diferentes estágios, e esse momento é uma fase de consolidação, mas que há desafios. Tá? O professor Adriano Holanda, no livro Gestalterapia e Contemporaneidade, né, que é um livro que ele organiza junto ao professor Newton Júlio de Faria, só para situar isso, tá? O professor Adriano Holanda é professor da Universidade Federal do Paraná, né, no campus de Curitiba, e o professor Newton Júlio de Faria é professor da Universidade Federal de Santa Catarina, né? Então, ilustra muito bem aquilo que eu descrevia antes, né, de que a década de 90 é uma década de consolidação, o início do século mostra, de certa forma, uma abordagem que ganha maturidade, que ocupa espaços, que assume pautas. Necessário ainda avançar? Sim. Tá? Necessário promover autocrítica? Sim. Mas é importante a gente reconhecer que a nossa abordagem não é uma abordagem de fundo de quintal. Né? Se bem que fundo de quintal é muito bom. Para quem gosta de samba, então, né, fundo de quintal é maravilhoso. Né? Mas o professor Adriano Holanda ressalta: a teoria e a prática de uma abordagem não podem estar dissociadas de uma construção coerente e de uma fundamentação sólida, bem como devem estar situadas num determinado contexto. Há aqui uma crítica justamente àquilo que marca a gestalterapia e marca, inclusive, a gestalterapia nos Estados Unidos, né, nesse movimento mais de moda, que, inclusive, preocupa o Peus. Na década de 60, né, final da década de 60, o Peus escreve o Gestalterapia Explicada, e ele diz
que está muito preocupado com os rumos que a gestalterapia está assumindo. A década de 70 é uma década importante porque faz surgir a gestalterapia no Brasil, e aí a gente, só para entender, tá? Tem uma coisa aí que eu deixei escapar. A década de 70 no Brasil fala de um contexto mais macro, que é o contexto de redemocratização. Então, a gestalterapia no Brasil, ela surge dentro desse contexto. Tá? Do contexto de redemocratização, do contexto de uma busca por justiça social, por uma sociedade mais igualitária, mais justa, né? Na admissão de direitos fundamentais para todos os seres humanos. Então, a gente precisa entender que a gestalterapia no Brasil, ela também surge nesse contexto, muito alinhado com aquilo que eu dizia, né, do movimento de contracultura, que marca ali os seus fundadores no contexto norte-americano e na Europa também, tá? Para trazer, né, essa necessidade de uma autocrítica, tem esse texto da Selma Ciornay que é fantástico, tá? Eu compartilho com vocês também ele lá no grupo do WhatsApp. Diz a Selma Ciornay, esse é um textozinho que ela questiona, né, a gestalterapia hoje. E uma das perguntas que ela traz, né, na construção do texto dela, é interrogando em que medida a gestalterapia ainda é uma abordagem de vanguarda. E aí ela nos provoca, né? Essa é uma colocação extremamente provocativa. Voltando à questão das abordagens que estão sendo consideradas de vanguarda no momento, pelo menos na minha ótica e no meu país, uma outra corrente que tem sido reconhecida como vanguarda no Brasil é a terapia comunitária, né? Ou o que a gente vai conhecer como psicologia social comunitária. Por exemplo, aqui no Ceará, né, é muito forte a psicologia social comunitária, né, naquilo que o professor César Wagner Góes desenvolve no NUCOM, né, que é o Núcleo de Psicologia Comunitária da Universidade Federal do Ceará. Isso que a gente conhece como terapia comunitária, que no campo da psicologia tem um braço com a psicologia social comunitária, traz uma preocupação política e social que, apesar de presente de forma marcante nos escritos de nossos fundadores, esvaneceu do cenário gestáltico, principalmente nas décadas de 80 e 90. Quando, assim como outras abordagens, de certa forma, abandonamos o projeto sociológico da Gestalt e nos voltamos quase que exclusivamente para o projeto psicológico, isto é, para processos individuais de autoconhecimento, para os meandros da interioridade e da intimidade psíquica de cada um, para a preocupação com diagnóstico e patologias. Não me parece, né, eu não leio, e porque eu conheço também a Selma, que ela está dizendo que a clínica, né, um cuidado com os sujeitos, com os indivíduos, o cuidado, né, com um bom diagnóstico, uma compreensão sobre a dinâmica da experiência vivida de sofrimento, né, essas configurações de sofrimento, elas não sejam importantes para nós gestalterapeutas. A crítica fundamental que a Selma faz aqui é que, em nome dessa prática mais individualista e individualizante, a gente abandona temas que desde sempre foram caros à gestalterapia. Que é um movimento, né, e eu trago aqui, só para ir encerrando, um movimento que a gente tem vivido na Associação Brasileira de Gestalterapia e Abordagem Gestáltica. Aqui, né, a BG ela se funda em 2016, na verdade oficializada, né, porque há um trabalho anterior de 2 anos, que eu inclusive participo, e que é oficializado em 2016 no Congresso em Curitiba, né, no Encontro Nacional da Abordagem Gestáltica em Curitiba, em 2016,
onde surge ali a primeira gestão da ABG, né? Volta-se o regimento, volta-se o estatuto e funda-se a Associação Brasileira de Gestalterapia e Abordagem Gestáltica. E aí a gente tem promovido, né? A ABG tem promovido reflexões extremamente importantes e que apontam, né, para aquilo que é nossa herança, tanto enquanto sociedade como enquanto abordagem. Tá? Então, os núcleos, né, de relações de gênero e diversidade sexual e o núcleo de relações raciais são fundamentais para a gente resgatar aquilo que está no nosso DNA, enquanto comunidade, enquanto abordagem. E super interessante também a gente pensar o que isso implica na nossa formação como gestalterapeuta, nos nossos modos de atuação, nos nossos modos de nos perceber implicados ético e politicamente. Tá? Esse post aqui, ele não é um post para refletir só sobre isso, não, tá, pessoal? O que houve, acho que foi 2020, né? Confesso que me escapa um pouquinho a data, ou foi 2020 ou foi 2021. Uma discussão para indicar, né? Não era para normatizar, mas era fazer algumas indicações às comunidades gestálticas sobre o que é necessário que um espaço, um instituto, um centro que se pretende formador de gestalterapeutas ofereça para que a gente tenha uma formação de qualidade. Né? Então, é um cuidado, né? Não é uma norma, é uma orientação. Tá? A ABG não se propõe a ser normativa, né? Porque a gestalterapia não tem dono, mas ela se propõe, sim, em favorecer orientações. Então, qualquer coisa que vocês, né, gestalterapeutas iniciantes, ou ainda flertando com a gestalterapia, quiserem ter como referência, procurem a ABG. A ABG não vai dizer, só façam a formação de vocês se for no Instituto Gestalt de São Paulo, ou só façam a formação se for no Instituto Gestalterapia da Bahia, com a Lica Queiroz. Ela não vai indicar isso. Ou só façam com o Espaços Org. Ela não vai indicar isso. Ela vai trazer, no site tem isso, noções, né, um documento, produziu-se um documento que traz orientações que são importantes, em termos de carga horária, em termos de atividades, né? Mas eu queria puxar isso, né, assim, mais do que essas orientações, me parece que cabe a gente pensar isso. Como está sendo vivida a formação dos gestalterapeutas e quão alinhados estamos com relação a esses temas que são estruturais da nossa sociedade, né? O colonialismo, o racismo, né? O machismo, o patriarcado, né? A necessidade, né, de levantarmos bandeiras que são anticoloniais, que são antimachistas, que são anticapacitistas, que são anticapitalistas. Tá? João, mas a gente vive numa sociedade capitalista. É necessário encontrar melhores respostas. Se a gente não vai conseguir, e eu penso que a gente não vai conseguir tão cedo, ultrapassar esse modelo de organização social que é o capitalismo, é necessário a gente construir melhores saídas a esse capitalismo para que a gente não produza tanta violência. Tá? Então, são pautas. Não sou eu que estou dizendo sozinho isso, tá, pessoal? Não quero puxar como se essa fosse uma fala autoral minha, não. Né? Esse é um movimento coletivo, né, de vários institutos, de vários centros de formação, de vários espaços de formação, e que a ABG acampa, tá? Todas essas pautas. Então, é um trabalho aí super interessante. Para fecharmos, eu tô admirado de mim mesmo, pessoal, porque é a primeira vez na vida que eu encerro uma aula dentro do tempo que eu programei e dando conta de tudo. Então, fica esse registro, né? Assim, isso é inédito na minha experiência. Tá? Eu encerro, né, fazendo uma sugestão
do que é aquilo que eu pedia para vocês da versão de sentido, tá? Professor, quem estava aqui assistindo aula presencialmente, né? 130 pessoas, grande parte do tempo foi isso, 130 pessoas. A gente precisa fazer essa versão de sentido? Não, não precisa. É bom que vocês façam? É. Tá? Por que que é bom? Para o trabalho de vocês, para o crescimento de vocês. Tá? Há algo que o Luiz já me escutou falar. Porque o Luiz foi meu aluno, né? Eu costumo dizer para os meus alunos que o meu interesse é que vocês sejam melhores do que eu. Aí eu sempre destaco, eu sou bom. Né? Então, por que que eu quero que vocês sejam melhores do que eu? Porque se vocês forem melhores do que eu, né, vocês vão prestar serviço à nossa sociedade, que é um serviço muito bom. As pessoas que vocês vão assistir é um serviço muito bom. E eu acho que essa é a principal função de um docente, de um professor. Contribuir para uma sociedade melhor. Né? Então, se o nosso curso, se as nossas aulas, se aquilo que a gente consegue, de alguma forma, mobilizar, inspirar, servir nesse intuito, ótimo. E exercitar os nossos recursos, né, a versão de sentido, é um recurso que temos, é fundamental. Lembremos, tá, pessoal? A aprendizagem se dá por repetição. Então, exercitem, repitam. Qual é a ideia? Que vocês produzam um relato em primeira pessoa sobre a forma como vocês estão saindo afetados dessa aula de hoje. Né? O Luiz, na experiência dele, vai sentar agora ali na mesazinha dele, que ele está ali, e escrever 5 linhas, 10 linhas, 15 linhas, 20 linhas, de forma a melhor traduzir esse registro imediato da experiência. Nas palavras do professor Mauro Martins Amatuzzi, a versão de sentido é um relato livre, escrito ou falado, que não tem a pretensão de ser um registro objetivo do que aconteceu, mas sim de ser uma reação viva a isso, como uma palavra primeira. Então, vocês não vão fazer um fichamento, vocês não vão fazer uma síntese, vocês vão descrever como vocês estão se sentindo agora, depois dessa aula que a gente viveu juntos. Depois daquilo que eu tentei compartilhar com vocês. Se a experiência de vocês diz assim, isso me mobilizou nisso, 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 eu vivo tais afetos a partir disso, eu estou pensando nisso, eu percebo que o meu corpo está assim, que a minha cabeça está fervilhando, ou se a sua experiência foi uma experiência de desinteresse, que aula ruim, registre isso, sem nenhum problema, tá? É a experiência de vocês, vocês melhor do que ninguém sabe que experiência vocês viveram. Então, consiste numa fala expressiva da experiência imediata de seu autor face a um encontro recém-terminado. Beleza? Para encerrar, é uma alegria ter mais de 100 pessoas interessadas na gestalterapia, numa segunda-feira à noite, quase 10 horas da noite. A gente quer avançar nesse projeto, tá? Já tem, quero já antecipar para vocês, a gente já tem 2 aulas extras, tá? Porque eu funciono um pouco assim, né? Eu lanço alguma coisa, aí o pessoal fica sabendo, aí, João, que bacana. Aí eu digo assim, depois vamos fazer mais um, né? Então a gente está aí acrescentando, né? E aí depois a gente vai deixar esses registros, né? Então, conheço sim, conheço algumas pessoas de Natal, o pessoal está perguntando. Agradeço, tá, pessoal, o reconhecimento, as mensagens de reconhecimento, é de fato uma felicidade. O grupo do WhatsApp pode ser um espaço de troca, tá, pessoal? Então, vamos exercitar. Tem algumas pessoas querendo falar, vamos abrir espaço. Deixa eu só pegar a filazinha aqui, ver quem começou.
Deixa eu desligar aqui a apresentação, que aí a gente se vê melhor. Deixa eu ver quem levantou a mão. Foi a Eliane, mas teve outra pessoa. Foi a Ticiane também, né, Ticiane? Acho que tu levantou a mão também. Não? Então pronto, o Adalberto levantou a mão. Acho que na fila tá o Adalberto e tá a Eliane estava também, mas acho que já passou. Fala, Adalberto. Pronto. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Eu gostaria de expressar, me apresentar, eu sou estudante de psicologia acadêmico, inclusive vou colaborar amanhã, né? Parabéns. Obrigado. Terminei agora na Uniateneu, né, aqui da Fortaleza. E assim, eu gostaria de registrar aqui a minha satisfação, né? Eu atendi agora no último semestre, né, por questão da abordagem gestalt, que eu amo, que eu tenho assim, uma certa leitura, e já era assim, uma tendência psicanalítica. Mas aí, com as vivências, com as experiências na própria clínica, na instituição, tanto no estágio estacionado 1 como 2, atendi por essa abordagem, então, é assim, é gratificante. Tem muito que aprender. E por falar em aprender, eu gostaria de registrar mesmo essa aula potente de hoje, né? Eu acompanho o trabalho do professor há algum tempo, com outros cursos, com outros momentos, e não tive ainda essa oportunidade de falar o que eu vou falar agora. E, assim, dos livros que a gente tem, de artigo, do próprio orientação nos estágios, nas supervisões, eu, Adalberto, nunca havia ainda, não tinha tido esta oportunidade da clareza, né? E assim, de trazer de forma muito respaldada, né, com tantos autores, com tantos artigos aqui mencionados pelo professor, porque foram vários assuntos tocados aqui, né, que me tocou, a questão da religião, do sagrado, a questão das nossas experiências, nossos conceitos, da nossa vida, né, pessoal e profissional, justamente os movimentos de contra-reforma, foi a história, porque tudo que o professor trouxe aqui, para início da primeira aula, a gente já se percebe que é assim, vai ser potente esses nossos encontros, né? E gratidão, na verdade, né? Estou muito satisfeito, muito feliz e gostaria de compartilhar essa minha satisfação, porque a forma com que o professor apresentou, né, os slides, a forma com que toca, porque quando a gente está em sala de aula, quando tem alguma leitura de um artigo ou de um livro, a gente tem a nossa própria interpretação, né? Nosso conhecimento, que é muito vago. Então, quando vem assim de um profissional que tem referência, que tem leitura, e aí só faz crescer isso para nós. Então, muito obrigado pela sua oportunidade. Valeu, cara. A ideia é que a gente tenha outras pessoas que contribuam, que tragam, né, suas leituras. De fato, eu estou muito entusiasmado que esse pode ser um espaço potente. Não vai esgotar, tá, pessoal? Eu gosto de frisar isso, sim. Nem a formação esgota. Eu exagero às vezes, eu digo assim, se você quiser ser psicanalista, você vai ter que estudar no mínimo 10 anos. Se você quiser ser gestalterapeuta, você vai ter que estudar no mínimo 10 anos. Se você quiser ser um Foucaultiano, você vai ter que estudar no mínimo 10 anos. Tá? Porque acho que né, esse reconhecimento, ele demanda tamanho investimento. Tá? Então, um curso de introdução não tem por intenção qualificar profundamente. Assim, eu tô paquerando com vocês. Na verdade, eu estou permitindo que vocês paquerem com a gestalterapia. Não toda a gestalterapia que a gente consegue, né, apresentar, relatar, referenciar, tá? Mas um curso de introdução nunca será suficiente. Um curso de 60 horas, de 80 horas, nunca será suficiente. Uma formação como a nossa, de 586 horas, não é o suficiente. Tem uma fala que eu gosto de fazer referência, que era uma fala do professor Walter Ribeiro, num determinado curso que ele dava,
ele foi questionado por uma aluna na época, perguntando, né, professor Walter, quando você se sentiu pronto como gestalterapeuta? Ele entendeu muito bem a pergunta, né? A pergunta era quando o professor Walter se reconheceu e se afirmou como gestalterapeuta, se sentiu seguro ou suficientemente seguro como gestalterapeuta, mas ele quis provocar. Ele respondeu, quando eu me sentir pronto, eu te digo. E isso, na época, ele devia ter uns 40 anos já como gestalterapeuta, né? Então, para indicar que a gente nunca estará pronto. Mas é necessário por um cuidado conosco e um cuidado com as pessoas que vão ser assistidas por nós, que vão ser cuidadas por nós, é necessário que a gente esteja suficientemente qualificado. Tá? Isso é primordial. Então, retomando, né? O meu desejo é que vocês sejam melhores que eu, melhores que o professor Caio, melhores que o professor Alex, melhor que o professor Márcio, melhor que a professora Lilian Frazão, melhor que o professor Jorge Ponciano Ribeiro, melhor que a professora Lica Queiroz, tá? Porque se vocês forem melhores do que essas pessoas, o serviço que a gente vai fazer para a nossa sociedade é muito bom. Mais alguém? Quase 10 horas. Encerramos. É isso. Beijo a todos, a todas. E a gente se encontra segunda-feira. Trocas de mensagens, a gente pode fazer lá no WhatsApp. Qualquer coisa, a gente se comunica, tá bom? Beijos, beijos.